Paz e graça, povo eleito, abençoados em Cristo Jesus. Seu nome, meu nome, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, o povo de Deus, já estava com o nome escrito antes da fundação do mundo. E é assim que eu creio, né? Eu creio piamente que Cristo morreu pelos seus eleitos, pelo seu povo, pelos escolhidos, nos predestinou, né? Nos capacitou, nos amou e nos sustenta, preparou as boas, tudo vem de Deus, preparou as boas obras para que nós andemos nelas, né? Nesses nossos dias, para a glória dele. Então, sou seu irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? Então, eu disse no vídeo passado que não foi, presta atenção aqui nessas revelações agora, não foi do propósito de Deus, não estava no propósito de Deus, não estava no escrito de Deus, né? Ou seja, não foi o propósito de Deus, certo? E nem estava na vontade de Deus salvar toda a humanidade. Deus não enviou o seu Filho, não mandou Jesus de Nazaré para morrer por toda a raça humana. Não! Jesus morreu e ressuscitou pelos eleitos, pelo seu povo, por seus escolhidos. Então, vamos ver aqui, certo? Eu vou mostrar aqui o versículo para você e você, né, vai tirar a sua dúvida. Vamos ler aqui. Então, 1 Pedro diz: Jesus morreu para salvar as nossas almas. Então, Romanos capítulo 9, preste atenção. Repito, Jesus não morreu para salvar todo ser humano. Não. Isto é uma doutrina teológica, mas não é bíblica. Não, você não extrai isso da Bíblia. Jesus morreu por todos. Todos os escolhidos. Jesus morreu pelo mundo todo. Todos que estão no mundo espalhado, todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados no mundo. Jesus morreu por eles. Romanos capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. 9, a partir do versículo 9, presta atenção. Que Deus, Jesus, não morreu por todos. Nem todos serão salvos. Olha só. Porque a palavra da promessa é esta, da promessa. Por este tempo virei e Sara terá um filho. 10. Deus não morreu. Jesus, o sacrifício de Cristo não foi por toda a humanidade. E não somente esta, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque, nosso pai. Presta atenção, você conhece essa história. Porque, não tendo eles ainda nascido, presta atenção, não tendo a criança ainda nascida, ou eles, os gêmeos nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Os meninos nem tinham nascido, não tinham feito nada para agradar a Deus. Mas o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Jesus morreu por todos? Claro que não. 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. E isto aconteceu literalmente. A história conta os fatos bíblicos que o maior, né, serviu ao menor. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Paulo, Romanos 9, versículo 13, diz que Deus amou um e odiou o outro.
Há injustiça na parte de Deus por causa disso? Claro que não. Segundo a eleição, Deus resolveu amar um e resolveu rejeitar, odiar o outro. Então, aqui você começa a diferenciar que a eleição, aqui ó, aqui o 11, bem claro, ó, porque não tendo eles ainda nascido, nem tinha sido gerado, né? Nem tendo feito bem ou mal. Olha só, meu amado, o que é eleição, o que é graça? Isto é graça, isto é eleição, isto é predestinação, isto é propósito de Deus. Isto aqui são os planos de Deus que já tinham sido decretados antes da existência da raça humana. E Deus já tinha decretado isso aqui, ó, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Ora, então, aqui diz que Jesus não morreu por todos. Senão, meu amado, aí não seria a eleição. Eleição é você selecionar. Eu quero esse, não quero esse. Eu quero esse, não quero esse. Esse é meu e esse é teu. Eu tenho o poder de selecionar, de eleger, de convocar quem eu quero. Isso aconteceu, né, com as pessoas, né, e Deus fez isso. Agora, versículo 14, presta atenção aqui agora, olha o detalhe. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus elegeu quem Ele quis, predestinou quem Ele quis, Deus escolheu quem Ele quis, Deus formou quem Ele quis, Deus age como Ele quer, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus é soberano sobre tudo, sobre todo. Deus é quem manda no céu, na terra e debaixo da terra. O poder de salvação, segundo Apocalipse, vem de Deus. Se você não crê assim, meu irmão, fica firme na tua fé. Capítulo 14 diz, que diremos, pois, se a justiça da parte de Deus? Ele diz, nenhuma. 15. Pois, diz a Moisés, presta atenção, compadecer-me-ei de quem me compadecer, soberania, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, soberania. É Deus, soberano, conhece, faz. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece de quem Ele quer. 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Olha para que dá o propósito de Deus de ter levantado Faraó lá em Êxodo, a partir do capítulo 3. Porque Deus levantou Faraó? Qual foi o propósito? Olha o propósito soberano de Deus. Para em ti mostrar meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus, soberania, propósito. 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. 19. Sim. 18. Deixa eu ver o 19. Aqui, o 18. Então, aqui, ó, a soberania, a escolha de Deus. Deus, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem Ele quer. Isto chama-se soberania. Soberano. Então, veja que Jesus, o propósito de Deus não foi salvar todo ser humano, mas apenas os eleitos. Agora vamos para o versículo, do mesmo capítulo, versículo 21. E não tem o oleiro poder sobre o barro de Adão, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Teve ou não teve? O Deus que você serve, que diz que é soberano, ele teve o poder, né, sobre o barro de Adão, de extrair de Adão, para da mesma massa fazer vasos para honra e vasos para desonra?
21, 22, 22. Vamos ver se Deus salvou todo mundo. E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira, Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ou seja, Deus, no seu propósito na eternidade, já tinha preparado, certo? Já tinha preparado isso aqui, ó. Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, pessoas. Aqui não é vaso de planta não, irmão, de jardim não. Aqui é pessoas, gente, povo. Preparou pessoas da ira, né? Preparados para a perdição. Oh, irmão, mas isso foi antes de 70. O Apocalipse, quando termina, diz assim, ó. E a impiedade, os ímpios não entrarão. Lançado para o futuro, até os dias de hoje. Tem ímpio? Mas Jesus... Não. Existem crentes não crentes, predestinados à vida eterna e predestinado a ir para o Hades, mundo dos mortos. Bom, agora presta atenção no versículo 22, aqui, ó. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos preparados para perdição. Vasos preparados para perdição. Agora aqui, vem aqui, ó. Paulo usou, presta bem atenção aqui, Paulo usou um substantivo feminino, palavra meio difícil, para essa palavra aqui, ó. Perdição. Preparados para perdição. Paulo usou um substantivo feminino, na língua grega, é apóleia, ou apóleme. O que significa essas duas palavras? Destruição, vasos preparados para destruição, ruína eterna dos ímpios, aniquilação, ou seja, provocar a destruição de pessoas. Então, Deus preparou estas pessoas para a ruína, para a destruição. Irmão, quem preparou foi Deus. Que direis, pois, querendo Deus mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados por quem? Por Satanás, pelos diabos, pelos demônios, né? Preparados por Deus para a perdição. Perdição, né? Apoleia, né? Ou apoleia, ou apólime, são palavras gregas para dizer destruição, ruína eterna dos ímpios, aniquilação, provocar. Deus mesmo fez e provocou a destruição de pessoas. Destruição de pessoas. Deixa eu ver se dá tempo para colocar alguns versículos aqui. 54. Vá. João capítulo 10. Olha o que Deus fez. João capítulo 10. Vou mostrar para você que o homem não tem poder de dizer não. O homem já nasce determinado, predestinado a dizer não para a salvação eterna. O homem, nos dias de hoje, depois da cruz, e depois de 70, até os dias de hoje, até os séculos sem fim, o homem já nasce predestinado a dizer sim para a graça de Cristo. Também outras pessoas já nasceram predestinadas a dizer não para a salvação. Vou provar para você. João 10:10, João capítulo 10, versículo de número 10, que diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância.
Olha a ação do ser humano: roubar, matar e destruir. Apólimo, destruir. Filipenses 1, 22. Filipenses capítulo 1, versículo de número 22. Vamos aqui para alguns textos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu. Efésios. Filipenses. Opa, irmão Van. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Salvação de Deus. Mas para os predestinados a não serem salvos, aos não eleitos, aos não predestinados, aos não aceitos por Deus, os que nasceram para a perdição, está aqui, ó. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Mas para os eleitos, salvação. Para vós, salvação. Filipenses 1, 28, a igreja do primeiro século. Ok? Também aqui, Filipenses capítulo de número 3. Então, perceba que o sacrifício de Cristo não foi para salvar toda a raça humana. Já desde os dias de Cristo, agora nos dias de Paulo e nos nossos dias, permanece a mesma coisa. A graça é uma eleição, é o poder de eleger. O homem já nasce com a graça, outro com a desgraça da perdição. Está escrito. Tá? É bíblico isso, se assuste não. Daqui para frente, meu irmão, não tem papa na língua. Daqui para frente não tem mimimi, mamamá, mas o espírito ficava preso. Não tem isso não, vou mostrar para você. Não vou dizer, não, irmão, você tem que sair daquele, continue lá com ele. Agora, a doutrina, a verdade é extraída nas escrituras. Lógico, para eu formular uma doutrina, eu vou ter que juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de versículo de texto. É o que eles fazem. Mas o significado da palavra, né? O que significa isso na língua original? Alma, irmão, emoções, só isso é pouco. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 17 e o 19 de Filipenses. 3, 17 e 19. 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cristo morreu por esses? Não! Esses são os predestinados a não crer, meu irmão. Esses aqui são inimigos da cruz. Então, esses não estavam no propósito de Deus para a salvação. Pelo contrário, esses foram decretados por Deus a não crerem, a serem destinados à perdição. Está aqui, ó, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O 19, cujo fim é a perdição, apólimo, né? Ou apóleia, aqui, ó. Cujo Deus é o ventre, cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Eu conheço um moi de pastor que só pensa nas coisas terrenas, só pensa em dízimo, carro, viagem. Eu fui conhecer as pirâmides. Com teu dinheiro, vão de graça, não tiram um centavo do bolso, come do melhor, bebe do melhor, né? Desfrutam do melhor, vestem o melhor com teu dinheiro. Então está aqui, ó, cujo fim é a perdição. Jesus morreu por esses? Claro que não. Jesus morreu pelo seu povo. Que povo? Os eleitos. Tem outro assim? Tem.
2 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo... Opa, eu botei... Aqui é 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9. Olha o 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na sua perdição, destruição. Né? Então, aqui, sempre você vai ver esta palavrinha aqui, ó, perdição, termo usado para ruína eterna dos ímpios, aniquilação. Deus provocou a destruição de pessoas. Aqui, ó, salvos. Foram salvos? Nenhum. Hebreus 10, 39. Estou já terminando aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, eu vou trazer o que significa esta palavra conservação da alma. A alma morre? É interessante isso aqui, viu? Eu nunca criei, desde o primeiro dia que eu aceitei a religião, que eu entrei na religião evangélica, nunca criei que a alma morresse. Pelo contrário, a alma é a parte espiritual. Alma e espírito é a mesma coisa. Vou provar, vou mostrar para você na sua Bíblia. Então, né, aqui, ó, que se retiram, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem. Era da religião evangélica, aceitou a graça, foi iluminado pela graça, agora voltou para a religião evangélica, deixou de praticar o dízimo, a ceia, que é a Páscoa, jejum, ósculo santo, guarda não sei de quê, do sábado, né? Vigília, né? E outra série de óleo ungido. Aí agora nós não somos daqueles que se retiram, retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação, né, da alma pela graça de Cristo Jesus. 2 Pedro 3,7. Ah, irmão, porque eu só tenho versículo isolado. Toma aí um caminhão de versículo dizendo que Jesus não morreu por todos. Ele morreu por esse aqui, ó, por aqueles que a graça conserva, né? Aqueles que nasceram foram predestinados para a conservação, através da graça, a conservação da alma. Aqui agora, 2 Pedro 3,7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Olha o que diz. 3,7. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição. Apólime, perdição dos homens ímpios. Perdição, meu irmão, destruição, né? Apóleia, né? Ou apólime, né? Perdição, ruína eterna dos ímpios. Ou seja, de pessoas, né, que Deus preparou para este fim. Aqui, ó. Ele citou que guardam para o fogo até o dia do juízo, que foi em 70, na vinda de Jesus, na grande tribulação. O juízo e da perdição dos homens. Jesus morreu por esse? Não. Se morresse, eles não seriam ímpios, não estariam, né? Pedro não teria dito isso, ok? Pedro não teria escrito isso aqui, ó, e se guardam para o fogo até o dia do juízo. O do juízo contra quem? Contra os homens ímpios. Deus não teria feito juízo contra os eleitos, pelo contrário, os eleitos, os excluídos, foram arrebatados no ano 70. Então, aqui, ó, homens ímpios. Jesus não morreu por esses homens. Nasceram para
praticar a impiedade. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 8. Olha o que é que diz. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, apólime, destruição. E os que habitam na terra, cujos nomes, presta atenção, olha os eleitos, olha os predestinados à ira de Deus, foram predestinados à ira de Deus no ano 70, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos no livro da vida, foram os perdidos. Até hoje, nascem pessoas perdidas que não vão herdar a salvação eterna. Desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é e ainda que é. Agora, versículo 11 para a gente fechar, 11. E a besta que era e já não é ela também irmão, irmão está aqui, ó, veio de Roma, do antigo Império Romano, no ano 70, a besta veio de lá, a besta surgiu de lá, ele foi o 8º, e é dos 7 da hierarquia, e vai à perdição também, nasceu para não herdar a vida eterna. Então, irmão, eu quero concluir isso aqui. Olha só, olha o próximo, como está ficando bacana, como está ficando bom, como está ficando gostoso você estudar, né? E você perceber e receber a revelação de que Deus não mandou Jesus para morrer por toda a raça humana. Ou seja, não foi o propósito de Deus, não estava na vontade de Deus salvar toda a raça humana. Não estava na vontade de Deus. Mas sim, Jesus morreu pelo seu povo, pelos seus eleitos. Ok? Então, a perdição eterna, né? Então, o termo apoleia, né? Ou apoleia, ou apólime, são termos gregos, palavras gregas, né? É um verbo, é usado também para se referir à perdição eterna ou segunda morte. Perdição eterna ou segunda morte. Deixa eu ver aqui. Perdição eterna ou segunda morte. Atos capítulo 8. Deixa eu ver aqui rapidinho, dá tempo. Atos capítulo 8, né? Versículo de número 20. Olha o que diz. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus na religião evangélica é por dinheiro ou não é? Se você quer uma salvação, uma libertação, você tem que depositar quanto no envelope? Irmão, não dá, eu não vou comentar isso, que isso me dá raiva. Está aqui, ó, alcança por dinheiro. E a perdição deles. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, né? Aqui, ó, para se referir à perdição eterna ou à segunda morte. Mateus, capítulo 10, aqui, versículo 28, que diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmão, perecer no inferno, o corpo vai para o inferno, a alma vai para o inferno, que é as emoções, que é a mente, que é... Calma, vou falar sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Olha só o que diz o 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à polícia. Ok? Destruição, ruína, destruição de pessoas, ou seja, é o afastamento eterno de Deus após a morte. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Se Jesus morreu por todos, e porque muitos ou uma multidão entrou e continua entrando, né, por esta porta para a sua perdição, para a sua ruína, para a morte eterna, ok? Próximo estudo, meu irmão. Vou trazer para você que o homem não tem poder de escolha, de escolher a salvação, de decisão espiritual. Como pode um ser morto, inerte, dizer, não, eu quero aceitar Jesus, como aprendi, né? Para ir para o céu. Não, eu não quero aceitar Jesus, eu prefiro ficar na minha condição e não quero a vida eterna. Isso não existe. Quem determina, aliás, quem determinou, quem projetou, quem planejou a salvação eterna foi o próprio Criador, Deus, o próprio Salvador. Até aqui, Jesus morreu para salvar, morreu e ressuscitou para salvar toda a raça humana. Todo ser humano vai ser salvo? Não. Nem antes da cruz, nem durante a cruz, nem depois da cruz, nem antes de 70 e nem depois da consumação do século de 70, Jesus, aliás, o ser humano, né, nem toda a raça humana será salva. Repito, nos dias de hoje, continua o processo. Nasce salvo, nasce não salvo. Morre salvo, predestinado para o reino eterno. Morre pessoas predestinadas ao Hades, mundo dos mortos. E de lá pertence a Deus. Aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à destruição, à segunda morte, né? É o afastamento de Deus. Depois que morre, não tem graça, não tem oportunidade, meu amado. E muitos predestinados são os que entram por ela. Sim, e eu vou mostrar para você que foi o próprio Deus, presta atenção, foi o próprio Deus que destinou pessoas à perdição. Próximo estudo. Amém? Paz do Cristo. Deixa lá o like assim, ó. Abriu o YouTube, deixa lá, né, o teu likezinho, aperta lá. E não é inscrito? Alinhou o pensamento? Bateu? Concorda? Se inscreva no canal para a glória de Cristo Jesus. Paz do Eterno a todos. Deus abençoe grandemente.